O questionário de frequência de consumo alimentar. Então ele foi elaborado a partir de pesquisas nacionais de cada local. Mesmo no Brasil teve pesquisa, pegamos os dados específicos de Teresina e os dados específicos de São Paulo, em que foi verificado qual a frequência de consumo de cada alimento. Então a partir de um percentual, que foi 20%, que as pessoas consomem, esses alimentos foram incluídos. E foi feito um core geral de alimentos que tem em todas as cidades, e um percentual de 10% do consumo específico daquela cidade. Por exemplo, São Paulo nós temos coxinha, pastel, empadas e esfirra. A gente foi para Teresina, tem cuscuz, tapioca. Na Argentina e no Uruguai tem o alfajor, por exemplo. Em Medellín tem arepa. Em Santiago tem um pão que é específico de lá, que também foi incluído. E também em Lima tem alguns alimentos específicos relacionados ao consumo de mandioca. Em cada país se mensura a condição socioeconômica diferente. É muito difícil mensurar a condição socioeconômica porque é muito difícil perguntar para você quanto você ganha. Na literatura está consolidado que algumas variáveis elas indicam a condição socioeconômica. E nós pegamos essas variáveis, por exemplo, educação da mãe e do pai, a ocupação trabalhal do pai e da mãe, bens em casa, se tem computador, se tem internet, se tem carro, quantos quartos tem. Então nós unificamos alguns parâmetros e verificamos se isso refletia principalmente com a educação dos pais. Sabemos que a condição ambiental onde a pessoa vive é um dos condicionantes de saúde tanto de populações pediátricas quanto de populações adultas. Então nós estimamos alguns indicadores desses fatores, como segurança, coleta de lixo, ciclovias, se as pessoas percebem que a calçada onde ela vive é boa para caminhar, se existem parques onde ela possa praticar atividade física. Esse é um segundo passo para nós, no estudo futuro, comparar, verificar se esses fatores ambientais estão efetivamente relacionados com a condição de saúde nessa população. Atividade física. Padronizamos um questionário em que mensurou desde a atividade física que ela faz na aula de educação física até na atividade física que ela faz para transporte. Então, e como nós sabemos que há diferenças, por exemplo, que faz em São Paulo e faz em Medellín, nós verificamos se esse questionário é capaz de verificar mesmo em São Paulo ou em Medellín, se esse questionário ele é válido. Nós verificamos que há uma diferença nessa condição, de 10% a 30%, ela varia de acordo com onde a criança vive. Se ela vive em Teresina, ela é mais ativa do que ela vivendo em São Paulo, por condições da condição ambiental. E o último foi validar um monitor automático de pressão arterial. Hoje, a mensuração da pressão arterial é uma das mensurações mais difíceis que nós temos para a saúde cardiovascular. Porque ela depende, se você utiliza coluna de mercúrio, ela depende muito do entrevistador, da capacidade do entrevistador ao escutar os sinais da pressão arterial. Hoje existem monitores automáticos que diminuem ou eliminam essa variação entre avaliadores. E nós verificamos justamente isso. Se esse monitor, como há diversos no comércio, se esse monitor ele é confiável para mensurar a pressão arterial em crianças. Em crianças é ainda mais difícil, porque é difícil você fazer uma criança e um adolescente parar por 5 minutos para mensurar a pressão arterial. Por curiosidade, se não são dados publicados, nós verificamos que isso também há uma diferença em prevalência de obesidade, há uma diferença em distribuição socioeconômica também. Uma das dificuldades que nós tivemos, as pessoas de condição socioeconômica mais baixa eram mais difíceis de serem acessadas, e isso é um problema, porque são as possivelmente que precisam mais dessa avaliação, e há uma diferença entre cada cidade no retorno dos questionários. Então isso é um cuidado que nós temos que ter na fase seguinte, ter o cuidado de avaliar essas pessoas que têm uma educação mais baixa e uma condição socioeconômica mais baixa.